Erechim tem o Hospital Unimed e a confiança da marca que é referência em saúde no Brasil. E você tem a atenção de médicos conceituados, com o suporte de uma equipe de excelência em uma estrutura completa. Tudo isso bem perto de você. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. De 8 a 13 de abril, a Uraunic traz para você a Semana dos Implantes. Uma semana exclusiva e dedicada inteiramente a você que quer realizar o sonho de recuperar seus dentes. Não perca a Semana dos Implantes, de 8 a 13 de abril. É a sua chance de conquistar um belo sorriso. Ligue agora e agende a sua avaliação. 3015-5555 ou WhatsApp para 99948-5500. Uraunic, cada sorriso é único. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. E o assunto de hoje é dieta cetogênica. O nome pode até parecer difícil, dieta cetogênica, mas a explicação é simples. Trata-se de uma dieta alimentar que prevê um alto consumo de gordura e de proteína e uma baixa ingestão de carboidratos, defendido recentemente como uma forma muito eficaz de emagrecer. E para falar sobre este assunto tão importante, nós estamos aqui no consultório da nutricionista Fernanda da Cunha, que vai esclarecer todas as nossas dúvidas sobre essa dieta. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Sandra, e contigo? Tudo certo. Como funciona essa dieta cetogênica e para quem ela é indicada? Tá. Bom, a dieta cetogênica é um assunto que está bastante em evidência mesmo, né? E, na realidade, não é muito complicado de compreender, tá? Realmente, como você falou, a gente utiliza a gordura, principalmente a gordura como fonte energética. A gente deixa, porque na realidade nós utilizamos o que como fonte de energia? Gordura e carboidratos. Então a gente deixa os carboidratos de lado e passa a utilizar a gordura como fonte de energia. E também a gente dá um incremento um pouquinho maior em proteínas. Mas tem que tomar um cuidado para não aumentar demais essa proteína, porque excesso de proteína tem um processo no organismo chamado de gliconeogênese. E aí esse excesso de proteína ele vira carboidrato, né? Então tem que ter cuidar para não errar na mão na hora que o profissional for prescrever essa dieta. Então, como é que funciona basicamente? Nós utilizamos esse carboidrato normalmente no dia a dia como fonte de energia. Então, nós temos o quê? O carboidrato ali da nossa corrente sanguínea, digamos que nós comemos ali uma fruta. Tá, essa banana a gente vai utilizar, por exemplo, essa fonte de energia da fruta da banana, que é a frutose, é um tipo de açúcar. Então, ele vai ficar circulando na corrente sanguínea, a tua insulina vai lá e tenta colocar essa frutose para dentro da célula. Muito bem, então nós temos ali uma quantidade que foi reduzida de frutose desse açúcar na corrente sanguínea, mas nós temos também um pouquinho de frutose, de glicose nos músculos, tá? E no nosso fígado. Então, vamos pensar que a gente não comeu mais carboidrato. Então, a gente acabou com o estoque de glicose na corrente sanguínea, a gente acabou com os estoques de glicose no fígado e no músculo. O corpo vai utilizar o que como fonte de energia? Aí ele vai lá no fígado, ele vai quebrar os ácidos graxos e através desses ácidos graxos ele vai quebrar isso em corpos cetônicos, vai transformar em corpos cetônicos, que são as cetonas. E aí as cetonas, os corpos cetônicos são utilizados como fonte de energia e é uma energia nobre, né, que a gente chama. Então a gente deixa de utilizar o carboidrato como fonte de energia e passa a utilizar a gordura, né, através dos corpos cetônicos como fonte de energia. Então, ela é bem interessante, né, é uma dieta bem legal. E a pergunta que você havia me feito é para quem ela é indicada, né, Sandra? Assim, ela é indicada para muitas pessoas, tá? Para atletas que querem ter um rendimento
físico bom, né, legal, para pessoas que têm problemas neurodegenerativos, como Parkinson, como Alzheimer, para pessoas que têm quadros de epilepsia, pessoas com câncer, para pessoas que querem emagrecer também, né? Aliás, as pessoas buscam, é mais procurado, elas buscam a dieta cetogênica para ter um emagrecimento mais rápido, porque, claro, como eu falei anteriormente, você vai queimar direto gordura no fígado, né? Então, o teu processo de queima de gordura, ele é mais rápido. Então, todas essas pessoas se beneficiam com a dieta cetogênica. Quais são os alimentos que a gente pode consumir enquanto está fazendo a dieta cetogênica? Sim, então o que a gente tem que pensar? Que a gente vai consumir gorduras, tá? Proteínas e carboidratos reduzidos, certo? Então, o que a gente tem que pensar em primeiro momento? Nas dietas cetogênicas do passado, utilizavam muita gordura saturada, gordura que provocava problemas cardiovasculares, esse excesso, inclusive, e excesso de proteína também. Então, hoje a gente tem que consumir o quê? Gorduras boas. Quais são essas gorduras na dieta cetogênica? A gente utiliza todos os óleos saudáveis, né? Azeite de oliva extra virgem, óleo de coco, o óleo de semente de girassol, de semente de uva, de semente de linhaça. Então, todos esses óleos são muito bem-vindos. As oleaginosas, que contêm muitas gorduras boas e proteínas, né? Então, todas as oleaginosas. Proteínas magras ou proteínas gordas, independe, mas o ideal é que a gente faça uma escolha de proteína saudável, peixes, frangos, carnes não muito gordurosas, né? E vegetarianos também podem fazer a dieta cetogênica, inclusive, então eles podem fazer uso de proteína vegetal, né, quinoa, amaranto, feijão com moderação, mas dá pra gente botar um pouquinho de feijão, grão de bico, lentilha, tá? As frutas é que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? E as frutas são tão saudáveis, cheias de nutrientes, de compostos fitoquímicos, mas aí o que a gente consegue utilizar de frutas? Frutas com baixa carga glicêmica, né? Baixo índice glicêmico. Que frutas são essas? O abacate, claro, porque ele é campeão de gorduras boas, tá? As frutas vermelhas, mirtilo, amora, framboesa, né? Todas essas frutas vermelhas, elas têm uma carga glicêmica baixa. Maracujá, um kiwi, ali uma maçã, a gente pode também estar incluindo, eventualmente ali uma pera, uma ameixa, né? Então tem algumas frutas ali que a gente pode trabalhar, mas claro que não é aquele universo tão amplo de frutas, né? Então pode-se fazer uso também de shakes proteicos, né? Bastante ovos, normalmente a gente utiliza. Então, basicamente, esses alimentos. Pacientes com diabetes e hipoglicêmicos, como é que funciona a dieta para eles? Eles podem ou não devem fazer essa dieta? Sim, eles podem fazer, tá? Principalmente ali falando do diabético, ele tem que cuidar, ele tem que ter um controle, um acompanhamento profissional, porque senão ele faz uma cetogênica ali um pouquinho mais severa, ele pode entrar num processo chamado de cetoacidose diabética, né? Então, ele tem que tomar cuidado. Então, mas eles podem fazer esse cuidado. Inclusive, Sandra, muitos estudos demonstram que pacientes diabéticos, quando são submetidos à dieta cetogênica, eles têm uma melhora significativa, principalmente o diabetes tipo 2, tá? Do diabetes, do quadro de diabetes. Então, melhora muito, tá? Mas sempre com acompanhamento para não ficar nesse estado de cetona ali muito alto, tá? Falaste antes que a dieta é recomendável para pacientes que têm doenças degenerativas. E hoje tem aumentado muito esse número de pessoas com esse tipo de doença. De que forma esses alimentos vai trabalhar no organismo deles? Sim, e assim, uma das coisas mais legais que existe hoje na nutrição moderna, o qual eu estou me dedicando bastante também nos meus estudos, está relacionado a essa questão da nutrição cerebral, tá? E hoje a gente tem muitos estudos maravilhosos, com evidências muito legais científicas, mostrando os benefícios principalmente de uma dieta cetogênica como essa. Por quê, Sandra? Porque o nosso cérebro, com o passar do tempo, com o passar da idade e quando a gente está sob uma situação neurodegenerativa, ele não gosta muito da glicose,
tá? Ele tem uma preferência por corpos cetônicos, por cetonas. Então, ele funciona melhor, tá? Tanto que quando a gente faz dieta cetogênica, um dos sintomas é o quê? Tu fica mais despertado, assim, tu fica mais ativo, tu fica, né? Então, ele faz um estímulo cerebral muito bom, tá? Então, por quê? Porque o corpo, o cérebro rejeita um pouquinho a glicose. Ele utiliza ele tem uma preferência, vamos dizer assim, por corpos cetônicos. Por isso que todas as pessoas que têm Alzheimer, Parkinson, que têm essas doenças, que têm epilepsia, quadros graves, inclusive, né, se beneficiam muito com dieta cetogênica. Muito mesmo. E aquele paciente que está fazendo dieta cetogênica, pratica exercícios em excesso ou bastante exercício diariamente, 7 dias por semana, como é que funciona aí no organismo dele? Vai ter alguma carência? Sim, Sandra, assim, quando a gente inicia um processo, uma dieta cetogênica, vamos pensar o seguinte: uma pessoa normal a tendência é que as pessoas elas ingerem realmente bastante carboidrato. Aí de uma hora para outra você é submetido a uma dieta cetogênica. O que acontece? O teu corpo ele não tem todos os receptores e todos os transportadores de corpos cetônicos que você precisa. Então, essa adaptação, até que você produza uma quantidade adequada de transportadores, principalmente, forme novos receptores de corpos cetônicos, é uma adaptação, é um processo. Por isso que no início algumas pessoas ficam com dor de cabeça, ficam cansadas, ficam com, enfim, todos esses sintomas de cetoadaptação, tá? Porque realmente, inclusive, cansaço para fazer atividade física, porque o corpo dela não está ainda adaptado. Mas assim, passando algum tempo, quanto tempo, Fernanda? Depende de cada um. Alguns levam 3, 4 dias, às vezes a pessoa pode levar uma semana, 15 dias para ficar cetoadaptado, né? Então, isso depende, mas para o praticante de atividade física, depois que ele fez essa adaptação em termos de transportadores e receptores de corpos cetônicos, ele consegue tranquilamente ter um desempenho muito bom em relação à prática de atividade física, inclusive melhor do que ele tinha, tá? Mas realmente tem que ter essa adaptação, Sandra. E no caso daquele paciente que tem problema com colesterol? Sim. E aí? O que acontece? Se ele fizesse a dieta cetogênica do passado, ele teria sérios problemas, tá? Então, ele poderia ter desenvolver placas de ateroma, ele poderia ter... Mas com essa dieta, a qual eu aplico aqui no consultório, que é essa dieta mediterrânea, a gente inclui os carboidratos, mas com uma dieta com restrição, obviamente, de carboidratos, mas com gorduras boas que vão favorecer inclusive essas questões cardiovasculares, né? Então, a gente precisa o quê? Realmente, a gente pode e deve fazer a dieta cetogênica, inclusive para pacientes que têm dislipidemia, tá? Mas desde que seja essa dieta cetogênica atual, essa dieta cetogênica nutritiva, com gorduras boas. Porque, claro, se você for submetido a uma dieta com bacon, com gorduras animais em excesso, é claro que o seu quadro cardiovascular vai piorar, né? Então, para essas pessoas, quando elas também se beneficiam muito quando elas fazem uma dieta cetogênica assim, boa, né, equilibrada, em termos... Porque o que acontece? A gente precisa fazer também, Sandra, um processo depois de eliminação desses metabólitos pelo fígado através da cetona, porque você está usando a cetona como fonte de energia, mas você produz metabólitos ali, então o teu fígado ele tem que eliminar tudo isso, né, nessa dieta. Por isso que a tua alimentação, ela tem que ser cheia de antioxidantes, muitos vegetais de baixo índice glicêmico, frutas de baixo índice glicêmico, fitoquímicos, para favorecer essa eliminação, né? Então, se ela tem toda essa dieta equilibrada, obviamente ela vai ter resultados bem positivos, inclusive para doenças cardiovasculares, dislipidemias, né? Sim. Muito bem, a gente está apresentando o programa Viver com Saúde, vai para um breve intervalo comercial e a gente já volta. Para cuidar de Erechim e região, a gente inova. Agora a Farmácia Unimed também está no Econômico Center, no bairro Três Vendas. E você que não tem plano de saúde também pode usufruir. Um espaço completo de saúde, beleza e bem-estar. Aberta de segunda a domingo. Unimed Erechim. Cuidar de você, esse é o plano.
Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos falando sobre a dieta cetogênica e nós estamos aqui no consultório da nutricionista Fernanda da Cunha, que está dando todas as orientações para você que está pensando em aderir a uma dieta, a mudar o seu estilo de vida. Essa é uma boa opção, né? Sem dúvida. E nunca é tarde, Sandra, para a gente começar uma mudança realmente na alimentação, né? Até porque tem o que eles demonstram com a medicina quântica, né? Que as nossas células, a gente vai tendo apoptose, algumas células vão morrendo, outras vão surgindo constantemente. Então, um órgão que a gente tem, um fígado, por exemplo, o meu fígado hoje, daqui 5 anos vai ser um outro fígado, com outras células. Então, nunca é tarde para a gente começar a se reestruturar, fazer um processo de nutrição celular e mudar a alimentação, sem dúvida. É verdade. Estou fazendo a dieta cetogênica. Como é que eu vou saber se o meu organismo ele está em cetose? E como funciona essa cetose? Tá, muito boa essa tua pergunta, tá? As pessoas têm essa dúvida e é muito simples, gente. Uma forma para a gente saber se a gente está em cetose, claro que são os sinais clínicos, né? Então, por exemplo, quais são esses sinais? Eu vou estar um pouquinho mais cansada, eu posso estar com uma dor de cabeça, tudo isso se for o início, né? Como a gente falou, eu estou fazendo uma adaptação, né? Então, cansar, eu vou ao banheiro fazer xixi mais vezes, eu vou ter mais sede, eu posso ficar com a minha boca seca, um pouquinho mais de cansaço durante o dia. Então, esses basicamente são os sintomas, tá? Mas não é uma prova assim, realmente eu estou em cetose já com esses sintomas. É bom a gente averiguar, diagnosticar, né? Fazer averiguar se realmente o quanto você está em cetose. Então, ou você pode fazer um exame no laboratório, acordar de manhã em jejum e fazer, mas normalmente as pessoas não fazem isso também, né? Vai lá, vai tirar sangue para ver se eu estou em cetose, né? Não é uma coisa muito comum. Mas um aparelhinho hoje que a gente tem, sabe aqueles aparelhos similares que a gente mede, faz uma picadinha, né? Para dosar o teu grau de diabetes, aí você pode estar fazendo isso com esse aparelhinho também. Então, tem esses aparelhinhos que você compra por R$50 hoje na farmácia, e só que a fitinha é diferente. A fitinha para medir a glicose é uma, para medir a cetose é uma cor diferente, e aí você faz essa medição. Então, essa é uma maneira bem tranquila. Tem também para você estar medindo através da urina, mas também não é tão prática quanto essa da picadinha do dedo, tá? E aí tem os níveis ali, né? Quanto que você pode estar. O ideal é que você esteja ali entre 1, mais ou menos, de 1 a 3, tá? Mols por decilitro. Então, mais ou menos seria essa dosagem. Se você está menos, é porque o teu corpo não está utilizando as cetonas. Você está ainda utilizando a glicose ali como fonte energética, né? Então, mas tem esse aparelhinho que é bem legal, tá? Pacientes que fazem cetogênica aqui no meu consultório eu indico, né? Para eles comprarem, averiguarem, mas isso você vai estar fazendo no início, para aprender, para se conhecer. Depois chega uma hora que a pessoa não precisa mais fazer essa dosagem, ela já sabe, né? Porque ela já se adaptou com a questão alimentar. Aí já vai. A pessoa que está fazendo a dieta cetogênica e também outras dietas, ela busca muitas vezes a perda de peso. Mas acontece às vezes nesse trajeto que o peso parou, não se perde mais nenhuma grama. Por que isso acontece? Sim, o que acontece, Sandra? A gente entra num platô. Tá? Esse platô, ele é muito individual, depende do tipo de dieta que você está fazendo, teu nível de atividade física. Então, mas normalmente é o que eu falo para os meus pacientes. Eles me perguntam, Fernanda, e o platô? Quando que eu vou parar de emagrecer? Eu digo, calma, a gente vai analisar um mês após um mês. Normalmente, assim, eu diria que em torno de uns 4, 5 meses, às vezes estou fazendo a mesma dieta, dá aquela lentificada no teu metabolismo. Aí o que a gente tem que fazer? Mudar drasticamente a dieta. Né? Então, às vezes, ou tu faz um jejum ali de 12 horas da ceia para o café, ou você muda o tipo de atividade física, ou você diminui a concentração de carboidratos. Então, tem que fazer mudança na composição, na dieta e na atividade física. Aí a pessoa volta a realmente continuar perdendo peso. Sendo que, assim, no início, o primeiro mês, principalmente, é um mês que a pessoa perde mais peso, porque ela perde um pouquinho mais de água, tá? Então, tirando o primeiro mês,
Os outros meses precisam ser constantes, pelo menos uns 3, 4 meses ali, né? No mínimo. Claro que tudo depende da quantidade de peso que a pessoa tem que perder. Então, se a pessoa precisa perder 30, 40 quilos, provavelmente o platô dela vai demorar um tempo um pouquinho maior. Então, é muito variável, mas esse platô, Sandra, ele existe sim, tá? E cabe ao profissional que está auxiliando o paciente identificar esse platô e aí usar uma estratégia que o organismo dele vai conseguir fazer essa reversão. E a questão do nosso segundo cérebro, que é uma situação que muitas vezes preocupa numa dieta. Nessa dieta, o nosso segundo cérebro é o intestino, né? E o intestino hoje é um órgão que a gente já faz muitos anos, né? Que a gente escuta falar dele, agora a gente está ouvindo falar muito mais. Realmente o intestino é um órgão bem importante, tá? O que a gente tem que ficar atento? Como às vezes a gente aumenta um pouquinho mais a proteína, a pessoa pode ficar um pouco mais obstipada. Mas normalmente na dieta cetogênica isso não acontece porque a gente faz uma ingesta boa de gorduras, tá? Então, como a gente ingere gorduras boas, automaticamente a pessoa não tem dificuldade de evacuar. Então, o intestino, tu acaba tendo um intestino super saudável, tá? Então, em relação à questão intestinal, não é um problema. Então, a gente se beneficia de uma maneira muito ampla com a dieta cetogênica, tá, Sandra? Inclusive com a questão intestinal. Tu começa a ingerir gorduras boas. Para a questão cerebral também, tu ingere gorduras boas para o teu cérebro, é bom para o teu intestino, é bom, tu vai fazer uma lubrificação intestinal boa, para o aparelho digestivo como um todo é bom, para o emagrecimento é bom, porque a gordura te dá muita saciedade, você vai comer menos, você vai emagrecer, você vai ter mais saciedade. Então, como um todo, né? E o intestino é realmente um órgão muito importante, é ali que a gente libera 80% a 90% da nossa serotonina, né? Essa substância toda que faz com que a gente se sinta bem. Então, cuidar do intestino é bem importante. Então, a gente tem que fazer o quê? Continuar bebendo muita água para eliminar esses metabólitos ali produzidos pela cetona. Aí também vai favorecer o trânsito intestinal, né? E, obviamente, essa alimentação equilibrada. Mas o intestino, ele normalmente a gente não identifica sérios problemas assim com o intestino com a cetogênica. Agora, já com as dietas ricas em proteínas, sim. Aquelas bem proteicas para ganho de massa e tal, aí às vezes a gente tem alguns probleminhas, mas normalmente essa dieta não. Que bom. E a água sempre é essencial em qualquer tipo de dieta que se venha fazer. Em qualquer tipo. Uma água de boa qualidade, né? Uma água, hoje se a gente fosse falar de água, a gente falaria um programa inteiro sobre a água também, né? Porque assim, hoje a água, o ideal é que ela tenha um pH... que ela não tenha um pH muito ácido, que ela tenha um pH mais adequado, parecido com o nosso corpo, né? Uma água filtrada, preferencialmente, né? Que consiga filtrar uma quantidade de cloro, de flúor, né? E a ingestão de água, ela é indispensável, tá? Então, as pessoas que não têm esse hábito, como eu falo, é um hábito, e o hábito a gente tem que formar. Como que a gente forma hábito? Ações repetidas formam hábitos. Quando a gente conseguir formar esse hábito, dificilmente a gente perde, né? Tipo, tenho que tomar banho todo dia. Já é um hábito formado. Tu sabe que tu toma banho, é automático. Então, se a gente fizer isso com a ingestão de água, sei lá, andar com uma fitinha no braço, com um lembrete, instalar um aplicativo no celular para iniciar esse hábito. A garrafinha de água para todos os lados. Então, é muito importante, né? No mínimo ali os 2 litros de água por dia. Um estudo bem legal, um livro, inclusive, né? Que eu falo bastante desse livro, que é As Zonas Azuis. Esse livro estuda as pessoas que vivem muito, né? Então, ele estudou algumas regiões ali que vivem 100 anos. E o que essas pessoas têm em comum? Elas bebem muita água. Então, se você quer viver muito tempo com saúde, comece a beber bastante água. Pelo menos ali uns 2 litros de água por dia. Isso aí. Fernanda, eu vou voltar numa questão aqui que eu te perguntei sobre os pacientes diabéticos e hipoglicêmicos. Sim. Os hipoglicêmicos na dieta, como é que funciona? Não tem problema também, tá? Porque assim, tudo depende da forma como tu vai estruturar a alimentação dele, tá? Tu não vai deixar esse paciente ficar numa hipoglicemia extrema, né? Tu vai aí fazer o quê? Tu vai ofertar uma quantidade de carboidratos um pouquinho maior. Então, por exemplo, se o meu limite é 30% na dieta,
eu vou no limite com ele, né? Então eu não vou nos 10% de carboidrato, mas tem bem tranquilamente, assim, a gente consegue, o paciente com hipoglicemia não tem problema, a gente pode estar fazendo, tá? Mas desde que seja uma dieta bem equilibrada, bem controlada. E bem orientada. Bem orientada, isso é tão importante, né? Porque às vezes a gente resolve fazer as coisas por conta. Que legal a iniciativa, hoje a gente tem tantos meios disponíveis, né, nas redes sociais e blogueiras e, enfim, né, dietas no Google, mas realmente uma orientação específica para você, respeitando a sua individualidade, ela é indispensável no meu ponto de vista, porque o que a gente julga, não vai ter problema, eu vou seguir, às vezes lá no fundo pode causar um probleminha, né? Porque não foi feito pra gente, né? Cada organismo tem uma carência de vitaminas, minerais, necessidades calóricas que precisam ser avaliadas e pensadas. Consideração, Sandra, sem dúvida, e cada um é um. Então, assim, hoje eu tenho 15 anos, por exemplo, de profissão, nunca na minha vida eu fiz uma dieta para um paciente igual a outra. Não tem como, porque as pessoas são diferentes, as necessidades são diferentes, a suplementação é diferente, é tudo diferente, né? Então isso tem que ser levado em consideração. Com certeza. Muito bem, assim a gente apresentou o nosso programa Viver com Saúde. Fernando, quero agradecer a tua participação no nosso programa. Com certeza as orientações foram excelentes, mas sempre fica dúvidas, então quero que tu te coloque também à disposição das pessoas para que te procurem caso tenha dúvida. Claro, com certeza. Quero agradecer a oportunidade. Foi um prazer muito grande poder falar com vocês, te dar essa entrevista, Sandra. Quero deixar, sim, meu telefone para contato, 991224949. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar mandando, eu posso estar respondendo para vocês. Convido vocês também a seguirem o meu Instagram, Nutri Fernanda da Cunha, bem legal, posto receitinhas, dicas para vocês, uns stories também interessantes, ou no Facebook também, Nutricionista Fernanda da Cunha. Tá bom? Muito obrigada, agradeço demais a oportunidade e sempre às ordens. E assim a gente encerra o nosso programa Viver com Saúde. Eu agradeço a participação da Fernanda no programa e desejo a todos vocês uma excelente noite. De 8 a 13 de abril, a Oral Unique traz para você a Semana dos Implantes. Uma semana exclusiva e dedicada inteiramente a você que quer realizar o sonho de recuperar seus dentes. Não perca a Semana dos Implantes, de 8 a 13 de abril. É a sua chance de conquistar um belo sorriso. Ligue agora e agende a sua avaliação. 3015-5555 ou WhatsApp para 99948-5500. Oral Unique, cada sorriso é único.